E aí, uma vez que você preencheu, essa planilha vai ter todos os meses ali, vai ter de janeiro até dezembro. E você vai preencher o planejamento de mês a mês. Uma vez que você preencheu isso, você viu que mês sobrou mais dinheiro, que mês faltou dinheiro e como você está financeiramente, o que você vai fazer? Você vai fazer o processo de análise. E o que é esse processo de análise? É o processo de entender como estão as suas finanças, aonde você pode economizar e aonde você pode, de fato, ganhar mais dinheiro. Ou seja, quais são outras fontes de receita. E aí, esse processo de análise, eu sugiro você começar a avaliar sobre qual ótica. Primeiro, receita ativa. Tem como eu ganhar mais dinheiro de outra forma? Ou seja, tem como fazer um extra, fazer hora extra, vender alguma coisa por conta, etc. Ah, não tem, acho que dá, acho que não dá, etc. Receita passiva, ou seja, aquilo que eu ganho sem trabalhar. Ah, então eu tenho alguma receita desse tipo? Eu tenho algum investimento que me provém dividendos? Ah, não tenho nenhum investimento, não tenho nada, não tenho nem dinheiro na poupança. Legal? Então você precisa começar a pensar nisso. Legal? Então vamos lá. Então receita ativa, receita passiva e aí vamos entrar o quê? Na análise das despesas. Quando a gente fala na análise das despesas, aí o que eu vou comentar com vocês é o quê? É o método dos potes, onde a gente usa o quê? É uma técnica bem interessante para quem está começando a controlar suas finanças pessoais, que dá uma ideia, dá uma base. Quer dizer que tem que ser sempre essas proporções? Obviamente não. Por quê? Porque você pode sim ter proporções diferentes, mas ela já te dá uma referência. É uma ideia inicial, uma referência inicial para você saber se potencialmente você está gastando mais em alguma área da sua vida, mais em algum aspecto do que em outro. Então, o método dos potes ele traz que você precisa ter 55% das suas receitas com necessidades básicas, ou seja, com água, luz, alimentação, internet, transporte, etc. São as necessidades do dia a dia, aquilo que você realmente utiliza, precisa para viver. Você precisa ter 10% para entretenimento, ou seja, para você sair, você pegar um barzinho, para você sair jantar com sua esposa, com seu esposo, para você levar o seu filho no parque, etc. Você precisa ter o quê? 10% de investimentos de longo prazo, ou seja, de tudo que entrar você colocar para investir a longo prazo. E aí, um ponto importante é assim, não é o que sobrar, mas é realmente o que entrou. Quando entrar o seu salário, não espera o final do mês para ver se sobrou alguma coisa para você investir. Se autoeduque financeiramente de forma a entrou 5 mil, pega 500 e já coloca no investimento. Independente de qual seja, você já começa a poupar. Depois você vai otimizando essa sua poupança, essa sua reserva. 10% para educação, que é para você se desenvolver, crescer profissionalmente. E 10% para reservas, ou seja, como calcular a sua reserva para, deu problema, quanto que eu tenho que ter guardado? É 1.000, é 2.000, é 10.000, é 20.000? Ah, não, é 5.000. E como você chega nesse valor? E aí a gente tem alguns processos. Geralmente tem gente que fala que tem 3 salários, 3 vezes o seu salário. Tem gente que fala que é 6 vezes o seu salário. Só que não faz muito sentido isso quando você pensa que as pessoas são diferentes e cada uma tem uma realidade diferente. Por quê? Por exemplo, minha mãe que é aposentada, ela não precisa guardar 3 vezes o salário dela para caso tenha alguma emergência. Por quê? Porque ela já não tem filhos dentro de casa, ela tem plano de saúde, ela não tem animal, então ela não anda de carro, então assim, tem seguro no carro, então assim, o risco dela é muito menor. É totalmente diferente de uma pessoa que, por exemplo, é empreendedora, que num mês ganha 5.000, no outro ganha 500 e no outro ganha 8.000, e depois volta a ganhar 2.000. Então essa pessoa já precisa ter uma reserva muito mais robusta, porque ela não tem previsibilidade, ou seja, ela não consegue ter uma previsibilidade de receita e saber exatamente quando ela vai ganhar nos próximos meses. E faltou 5%. 5% é caridades, presentes e afins. Então são realmente para você ajudar o próximo ou presentear o próximo e estar trabalhando bem nessa linha. Legal? Então, uma vez que você fez o seu planejamento pessoal financeiro e você analisou e comparou, não, eu precisava ter 55% de necessidades básicas, eu estou com 70% comprometido em necessidades básicas, quer dizer que preciso reduzir um pouco isso. Ah, eu precisava ter 10%, por exemplo, em investimento de longo prazo, e eu não tenho nada de investimento de longo prazo, então talvez você tenha que priorizar já, começar a investir no longo prazo, e assim sucessivamente.